Olá, internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma crítica de cinema. E dessa vez nós vamos falar de um filme muito legal, bastante científico, biográfico. Nós estamos falando de Radioatividade. Exatamente, Radioatividade é um filme de 2019. Esse filme mostra o nascimento da ciência, como que a ciência que trabalha com esses elementos químicos, né, que trabalha com a radioatividade, que até então não conhecia esse termo, né, nasceu. É muito legal isso, mostra a ciência nascendo ali, mostra ali o começo, a ciência raiz mesmo, né, você pegando o minério, você chegando a esmagar o bicho ali, né, aquecendo o suficiente para tentar tirar somente o elemento que você quer pesquisar e de repente numa dessa você pá, descobre outro elemento. Ha! Olha só que louco, é muito bacana isso. É interessante porque o que acontece? Esse filme ele traz essas características científicas, né? Só que eles colocam o foco especificamente na Madame Curie. Madame Curie é uma das personagens mais importantes da ciência, sem sombra de dúvida, e ela ficou meio ofuscada simplesmente porque era mulher, certo? No final do século XIX, tava lá aquela polonesa estudante, nerdzona tal, de nome estranho, Maria Sklodowski, mas até então não era Marie Curie, ela foi encontrar então Pierre Curie na faculdade. E tudo isso é relatado no filme. O filme ele tem esse lance de trazer a biografia de Marie Curie. E isso que é muito legal do filme, que mostra detalhes de como nasceu esse relacionamento, que no final se tornou uma parceria científica de grande sucesso, né? Tanto Pierre Curie quanto Marie Curie, eles formaram uma dupla assim genial, assim, incrível, incrível. Realmente, um dependia do outro, sabe? Eles conseguiam conversar, tinha sinergia, tinha realmente sintonia. E a Madame Curie ela é interpretada por Rosamund Pike. Rosamund Pike, ela já foi indicada ao Oscar por Garota Exemplar já, então, só que aqui nesse filme ela tá exemplar, realmente, para conseguir trazer todo aquele temperamento difícil, aquele gênio forte, né, de Marie Curie, tinha que ser uma atriz com a qualidade de Rosamund Pike. E para acompanhar a Madame Curie com aquela personalidade forte, somente um cara que é tão cientista quanto, que conseguisse entender uma mulher que não era recatada e do lar, né, como no caso Madame Curie, né, então tinha que ser necessariamente esse encontro, né, com Pierre Curie. Pierre Curie nesse filme está sendo interpretado por Sam Riley, né, que também faz um papel muito bom, né, eles estão perfeitos aí, né, eu diria que a interpretação tá bem legal, A fotografia tá legal, eles conseguem fazer, conseguem trazer uma forma um pouco didática né, de um assunto completamente complexo. Ele é complexo para se explicar hoje, cara, né? Na época então era mais ainda, né? Aliás, eles conseguiram colocar uma personagem no filme, precisa, né? Em filmes técnicos assim, necessariamente você tem que colocar um personagem ou uma personagem que consiga falar a linguagem do telespectador, a linguagem do cinéfilo, né, para que você consiga mais ou menos entender. Eles vão fazer algumas perguntas que você faria e eles então vão ter que responder de uma forma didática para você mais ou menos entender do que se trata aquela ciência. Isso aí acontece também aí, então eles conseguem deixar o filme também didático, né? Isso, claro, graças aos efeitos especiais, a direção de arte, tudo tá muito bem legal. A iluminação, a fotografia, ela é muito bem colocada também. Ela não tem muitas variedades tal de ângulos tal, mas ela tem efeitos interessantes, até porque é muito necessário isso para deixar o lance bem didático, né? Lembrando que quando se trabalha com elementos radioativos, você está trabalhando com coisas que iluminam no escuro também, né? Alguns deles iluminam também no escuro, e aí tem alguns efeitos que são bastante interessantes, e esse filme é bem colocado também. A direção do filme também tá de parabéns. Nós estamos falando da diretora iraniana Marjane Satrapi, que também, ela fez muito bem, ou seja, estamos falando de uma mulher na direção, falando de um filme onde uma mulher é muito empoderada e muito forte, entende? Mostrando a importância dela na ciência, que nós estamos falando em um período em que ciência era feita exclusivamente por homens. Veja, a única coisa que eu tenho que colocar aqui como um ponto a ser observado em questão de cinema é a questão do roteiro, eu diria o enredo. Porque o que acontece? Em biografias, nós esperamos ver histórias da pessoa que está sendo biografada.
E nesse caso, quando comecei a assistir Radioatividade, apesar do nome ser Radioatividade, o nome do filme é Radioatividade, não é Madame Curie, nem Pierre Curie, nem Família Curie. Não, é Radioatividade. Logo, eles podem falar sobre radioatividade. Só que não tem como você falar do nascimento da radioatividade sem falar, então, de Madame Curie. Tem que falar dela, né? Só que aí é que tá. Quando começou o filme, o foco foi completamente na Madame Curie, foi completamente no nascimento da ciência que ela estava desenvolvendo, ela e o marido, né? E aí a gente ficou pensando, pô, vai ser isso aí. Só que no meio do filme, começa a aparecer cenas que não faziam parte da vida da Madame Curie. E aí começa a me confundir. Entende? Porque, poxa, né, ok, a gente já sabe quais são algumas das consequências, né, da radioatividade. E quando você tá vendo uma biografia, você pensa em ver o que estava passando na época. Esse lance de fazer, no meio do filme, você trazer elementos do futuro, ou seja, elementos que a gente já conhece, mas que faz parte do futuro daquela biografia, ele meio que perde um pouco, né, daquele sentido. Caramba, eu tô vendo a biografia da Madame Curie, daqui a pouco eu vejo, né, uma máquina de tratamento de câncer, né, que usa a tecnologia que ela tá desenvolvendo. Pô, né? É legal, tal, é legal. É isso que eu quero que você saiba quando você for assistir esse filme. Você tem que saber que nesse filme você vê tanto o nascimento da radioatividade quanto o seu uso, né? O seu uso pro bem e pro mal, certo? Né? Isso que é interessante, né? Você saber, você não vá assistir esse filme apenas querendo conhecer a história de Madame Curie, que está recheada, ela é a base do filme, mas não é só isso que esse filme mostra. Eles mostram também as aplicações da radioatividade, por isso que esse filme vale a pena, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista histórico, né? Muito bem, era justamente isso que a gente queria falar sobre radioatividade. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho de história sobre Madame Curie. Se liga aí. Muito bem, agora a gente vai falar um pouco sobre história, falar um pouco realmente sobre Madame Curie, Maria Curie, Maria Sklodowsky. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre ela, porque a história dela é muito bacana, realmente é exemplar. Se liga aí. Maria Salomea Sklodowsky nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 7 de novembro de 1867. Ela era a mais nova de 5 filhos, 3 irmãs mais velhas e 1 irmão. Seus pais eram educadores e promoveram a educação das suas filhas meninas da mesma forma que o seu filho do sexo masculino. Lembrando que nessa época dificilmente as mulheres tinham oportunidade de estudar. E foi então que ela chegou em Paris, né? E lá ela se registrou na Universidade de Sorbonne, mas ela se registrou com o nome de Marie, né? Para parecer mais francesa, né? Não Maria. Um dos professores de Marie conseguiu uma bolsa de pesquisa para estudar as propriedades magnéticas e a composição química do aço. Ao arranjar espaço no laboratório, ela foi apresentada a um jovem chamado Pierre Curie. Muito bem, no filme inclusive você vai ver a forma de se encontrar é um pouquinho diferente, mas é só para deixar uma coisa mais romantizada. Os dois se casaram no verão de 1895. Marie ficara intrigada com os relatos das descobertas de raio-x de William Röntgen e com o relatório de Henri Becquerel sobre raios emitidos a partir de minérios de urânio. Marie acreditava que a emissão desses raios era uma propriedade atômica do urânio. Se verdadeira, a hipótese significaria que a visão aceita do átomo como o menor fragmento possível da matéria era falsa. Marie decidiu em seguida testar todos os minérios químicos conhecidos, para ver se algum outro emitia raios Becquerel. Em 1898, ela cunhou o termo radioativo para descrever materiais que tiveram esse efeito. Em junho de 1903, Marie foi a primeira mulher na Europa a obter um doutorado em física. Em novembro daquele mesmo ano, os Curie, juntamente com Henri Becquerel, foram vencedores do Prêmio Nobel de Física por suas contribuições para o entendimento da estrutura atômica. Em 1911, após a morte de Pierre, Marie recebeu o segundo Prêmio Nobel de Química por sua descoberta dos elementos polônio e rádio. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, ela suspendeu seus estudos e organizou uma frota de aparelhos de raio-x portáteis
para médicos em guerra. Aos 76 anos, em 4 de julho de 1934, ela morreu de anemia aplástica, uma doença no sangue que muitas vezes é causado por muita exposição à radiação. Muito bem, pessoal, era isso que a gente queria falar então sobre o filme Radioatividade, um pouquinho sobre a história de Marie Curie. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, acho que vale aquele like, né? Ajudar o canal e tudo mais. Lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende. A gente se vê nas salas do cinema. Até mais!